Prezados irmãos, prezadas irmãs, dando continuidade ao estudo da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo às segundas-feiras, vamos estudar juntos hoje o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E como em toda atividade espírita, damos início com a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, as bênçãos necessárias sobre nós. Em nome de Jesus te rogamos, Pai, ampara-nos, ilumina-nos, para que sejamos instrumentos da vossa paz. Protege a nossa reunião nessa noite e permitir que possamos compreender os ensinamentos, mas, sobretudo, aprendamos a colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade do aprendizado e ser conosco hoje e sempre. Vamos estudar juntos hoje. Há muitas moradas na casa do Pai. Está em João, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Que vosso coração não se turbe, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Porque eu vou para vos preparar lugar. Eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, estejais também. Os discípulos, um deles responde a Jesus, mas mestre, nós não sabemos para onde você vai. Ele fala, eu sou o caminho da verdade e da vida. Se vocês seguirem os meus mandamentos, aquilo que ensinei, aquilo que conversamos, eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará um outro Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas que estamos conversando nesse momento. Este capítulo, meus irmãos e irmãs, fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, aquele período em que a pessoa está desencarnado e aguarda nova reencarnação. Erraticidade. Fala dos diferentes estados da alma nesse período. Fala das diferentes categorias de mundos habitados. Destinação da Terra e a causa das misérias humanas. Nas instruções, nós vamos verificar a qualificação dos mundos superiores e inferiores. Mundos de expiação e provas, que é a categoria que a Terra está nesse momento. Mundos regeneradores, mundos ditosos e felizes, mundos crísticos. No começo da nossa jornada enquanto espírito, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 915, nos informa, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Entretanto, no momento em que entramos na fase humana da nossa existência enquanto espírito, já não somos nem tão simples e nem tão ignorantes. Temos toda uma vivência antes disso. E da mesma forma, depois que atingimos as esferas superiores, vamos ter que assumir compromissos, e teremos outras tantas vivências. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. A lição nos ensina que, independente da diversidade desses mundos a que se refere, porque hoje nós temos um parâmetro. Em 1969, o homem pisa na Lua. Embora meu avô, que desencarnou nos anos 90, não acreditava nisso. Ele sempre dizia que era história. Mas a verdade é que a mídia dessa semana está divulgando que nos próximos 3 anos vão haver viagens tripuladas para Marte. E é uma viagem de 6 meses, não é tão simples. Os astronautas estão sendo preparados já a longa data. Então, independente da diversidade desses mundos físicos que Jesus se referia, e que quem quiser dar uma olhadinha no livro Urânia, de Camille Flammarion, nos dá assim uma descrição muito interessante, porque Camille Flammarion descreve mundos superiores à Terra e inferiores. Há mundos superiores que têm 2 sóis, com cores diferentes, segundo Flammarion, obra que foi escrita no século XIX.
Então, mas Jesus também se referia aos diversos estados da alma, aqui mesmo no nosso dia a dia. Às vezes, numa condução, num ônibus, por exemplo, uma pessoa está feliz, radiante, as coisas deu certo para ela, está fazendo sucesso na vida, né? Ao lado dela está sentada uma pessoa que está vivendo um outro mundo, né? Depressão, problemas na família, enfermidade, enfim. São mundos diferentes no mesmo espaço. Isso ocorre no nosso planeta, no nosso dia a dia. Esse capítulo fala das diferentes categorias de mundos habitados, né? Hoje não é novidade para nós, embora se busque um mundo onde exista água, onde possa sobreviver o nosso sistema orgânico, existe uma infinidade de mundos com seres diferentes de nós, né? Certa feita, conversando com um amigo, ele dizia assim, mas escuta, isso que você fala não contraria a lei? E eu disse para ele, contraria a lei que nós conhecemos, né? Mas todos os dias os cientistas se debruçam aí sobre novas leis do universo, né? Da mesma forma, o mundo espiritual nos trazendo informações. Nessas diversas categorias de mundo habitados, existem aqueles que chamados mundos transitórios, onde o espírito estagia antes de reencarnar ou por necessidade de aprendizado e evolução. Existem as colônias espirituais. Quem já leu as obras de André Luiz tem a oportunidade de ver Nosso Lar. Existem outras tantas colônias. Para aqueles que não acreditam, parece ficção científica, parece fantasia, mas nós outros sabemos que são mundos de estágio para o nosso crescimento. Nesses diferentes mundos, o espírito se depura, evolui e aprende, assim como na Terra, que é uma escola, um hospital, né? Na nossa evolução espiritual, a princípio nós tínhamos só sensação. Se nós pegarmos o item 8 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, está bem esclarecido lá, né? A princípio, na nossa evolução, tínhamos sensações, como aquela plantinha que a gente toca nela e ela murcha, ela se retrai. Evoluindo um tanto mais nas indas e vindas, o espírito vai se depurando e adquire o instinto, esse que faz com que nós nos defendamos, né? A gente se assusta, se defende, o instinto que está dentro de nós, né? E que de repente ele age. Indo e vindo nas diversas encarnações, somando as experiências, nós conquistamos as emoções, que faz com que a gente sinta, com que a gente se coloque no lugar do próximo, com que a gente então, esteja receptivo às necessidades. As emoções evoluídas nas diversas idas e vindas ao plano espiritual, voltando novamente a reencarnar, nós temos a paixão. Paixão que evolui e se sublimando, vai transformar-se em amor. Num planeta de provas e expiações como o nosso, a Terra, né, a gente confunde as coisas. Confundimos paixão com amor. Os jovens têm razão quando dizem que estão apaixonados, com aqueles olhos de peixe morto. É isso mesmo. Está apaixonado porque o apaixonado, diante da primeira contrariedade, ele desapaixona. Ao contrário, aquele que ama, ama pura e simplesmente. Quem ama, não deixa de amar. Nós temos o exemplo da mãe, né? As mães desse planeta Terra. Né? Para a mãe não importa se o filho é bom, se é ruim, se está trabalhando, se está preso, se está no hospital. É filho dela, ela ama simplesmente. Né? E as pessoas falam eu te amo, sem ter uma noção verdadeira do que é esse sentimento. Mas essa evolução das sensações até o amor, ela é conquistada nos diversos tipos de mundo.
Kardec, de uma forma bem didática, nos coloca 5 tipos de mundo para evoluir. Algumas escolas religiosas chegam a colocar até 21, mas isso é um prisma, não tem importância. É importante que a gente entenda. Kardec nos coloca neste capítulo que nós iniciamos no período hominal, lá nos mundos primitivos. Nos mundos primitivos, a criatura humana só pensa em beber, comer e procriar. Para isso ela caça, ela faz alguma coisa no sentido de manter a prole e defender a prole, né? Indo e vindo, via de regra através da dor, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. Mas via de regra pela dor, porque quando as coisas estão tudo bem, está tudo bom, a pessoa raramente se lembra de religiosidade, de Deus, das coisas da evolução do espírito. Nessas indas e vindas no mundo primitivo, enfrentando as intempéries, né, os sofrimentos, ele volta cada vez com aquela experiência no seu arquivo memória e galga ao mundo de provas e expiação. Categoria em que a Terra se encontra no momento. A Terra já está na peneirada final para a sua evolução para o mundo regenerador. Mas existem espíritos reencarnantes recém-chegados de mundos primitivos. Daí que as pessoas ficam chocadas, às vezes, com certas atitudes de pessoas ditas humanas, mas não tem que se chocar. Aquele que é cruel, ele está recém-egresso do mundo primitivo. E a sua crueldade se deve à ignorância. Ele ainda não aprendeu que tem que amar. E outros, entretanto, no mundo de provas e expiações, já estão mais próximo pela repetição, tá, nas diversas encarnações desse planeta, estão mais próximo de reencarnar em mundos regeneradores. Mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações, existe mais o mal do que o bem. No estágio seguinte, mundo de regeneração, já existe mais o bem do que o mal. No estágio atual, o mundo que nos encontramos, ainda é necessário o mal para que a gente compreenda o bem, né? Os mais antigos diziam que quando a gente vê a barba do vizinho pegando fogo, a gente coloca da gente de molho. É uma realidade. Está escrito, é necessário que haja escândalo, né? Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Não é que seja necessário que haja escândalo, mas quando há um escândalo, todo mundo aprende alguma coisa, né? Se quiser aprender. Então, no mundo de provas e expiações, estamos aqui, provas, recebendo novas oportunidades para crescermos. Essas oportunidades batem à nossa porta a todos os instantes, através do celular, num pedido de ajuda, num pedido de pão, né, na porta da nossa casa, num pedido de compreensão de uma dificuldade com um ente querido, com um parente difícil, né? E nós vamos crescendo. E expiações? Expiações quando nos permite resgatar débitos do passado. Nós costumamos acusar o nosso passado, quando as coisas não dão certo, falar, nossa, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo... Não, não é nada disso. Nós vamos verificar mais adiante no próprio Evangelho que grande parte das nossas aflições se devem às nossas atitudes, aqui e agora, por negligência, por imperícia, por não saber fazer, ou, via de regra, por imprudência. Negligência é quando a gente deixa de tomar as medidas necessárias para evitar o mal. Imperícia, quando a gente age atabalhoadamente, sem ter experiência, acha que está certo e fica julgando as pessoas, né, sem compreender o porquê daquela atitude. E imprudência, quando a gente avança o sinal, né, vai onde der que vai, não estou nem aí. Então a pessoa não se importa muito com a opinião alheia
e acaba sozinho no meio dos problemas, né? No mundo de regeneração, nós já estamos mais escaldados um pouco, né? Já aprendemos pela dor que está cristalizada em nós. Então, já há uma preocupação maior com as coisas coletivas, né? Uma preocupação maior com os demais, com os outros, com o crescimento dos outros. Porque não há como a gente ser feliz enquanto tem gente com fome perto da gente. Então, no mundo de regeneração, a gente já tem essa compreensão. Embora ainda existam alguns recalcitrantes, né, espíritos renitentes, mas que vão aprender pela convivência com os demais. Indo e vindo no mundo de regeneração, nós adquiriremos a condição de frequentar os mundos ditosos e felizes. Nessa categoria de mundo, já começamos a adquirir condição de servir. Porque o pagamento pela compreensão das leis divinas é ir conquistando tarefas. Essa é a proposta para nós. As pessoas chegam à casa espírita, uma igreja, com alguma dificuldade, às vezes vendo coisa que os outros não veem, às vezes sentindo coisa que os outros não sentem, às vezes um problema na família, né, que na verdade é um obstáculo para o nosso crescimento, mas a pessoa busca a casa espírita assim como se estivesse buscando uma UBS, um posto de saúde do bairro, né, e recebe uma orientação, às vezes faz ali um tratamento, frequenta um pouco, mas é convidada a assistir o evangelho que nós estamos comentando agora. Aí o que ocorre? Ela começa a entender que a casa espírita não é só um centro de saúde, um lugar de atendimento para as enfermidades, mas trata-se também de uma escola. É uma escola. Mas a verdade é que essa escola, e como tudo na vida tem um preço, nos ensina que é preciso aprender para ensinar, né? Esse é o preço de aprender. Jesus dizia: comei e dai de beber a quem tem sede e ensinai. Indo e vindo no mundo de regeneração, nós adquirimos essa condição de ir conquistando algumas tarefinhas, né? E nas idas e vindas do mundo ditosos, né, o espírito alcança a esfera crística, onde estão os anjos, arcanjos e serafins. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso destino é ser anjos um dia. Há quem duvide, né? E seremos. Daqui a quanto tempo? Depende de cada um de nós. Na medida em que nos ocuparmos, né, que nós não devemos nos preocupar, na medida em que nos ocuparmos com as atividades de apoio ao coletivo, né, nossa cidade é privilegiada. Registro tem uma entidade que cuida de criança pequena, precisa de voluntários. Tem uma entidade que cuida de idosos, né? Nossa irmã Tatiana é a gerente lá, né? Precisa de voluntários. Né? Tem albergue, tem as igrejas, precisam de voluntários. Para falar do Evangelho também. Mas tem tanta importância falar do Evangelho como aquele que cuida da higienização do ambiente. Né? Nós estamos no momento agora que dependemos muito dessa higienização. Tem tarefa para todos na casa espírita, né? Desde a recepção, porque sabemos que a primeira impressão é que fica. Então, muito importante receber bem aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? E buscar saber qual a sua dificuldade e dar o encaminhamento para aqueles que possam solucionar. Então, na medida em que nós vamos nos integrando nas tarefas, a gente vai crescendo, como se subíssemos numa escada. Quanto mais subimos, cada degrau que subimos, olhamos mais longe e compreendemos o quanto temos que aprender. Porque o que sabemos é uma gota de água em comparação ao oceano.
evoluindo nos mundos ditosos, nos integrando nas atividades. E o curioso é que as pessoas pensam que se integrar nas atividades, na escola religiosa que frequentam, é coisas importantes. Não, não. Estar disposto, predisposto a fazer aquilo que é necessário, aquilo que está à frente para ser feito. É preciso varrer? Vamos varrer. É preciso auxiliar? Vamos auxiliar. É preciso fazer uma visita fraterna a um irmão que está enfermo? Vamos lá. Né? Vamos ensinar as pessoas a fazer evangelho no lar. Muito importante porque nos permite um ambiente de harmonia no nosso lar. As pessoas que fazem evangelho no lar, a gente não ouve ruído, não ouve vozes ásperas, né? É uma harmonia. Por outro lado, os espíritos benfazejos fazem dali um oásis. Naquele dia que a gente escolhe da semana para o estudo do Evangelho, que pode ser 10, 15, 20 minutinhos, nos reunimos com o maior número de pessoas da família, fazemos uma prece de abertura, fazemos uma leitura do Evangelho, curta, comentamos em voz alta e, após as vibrações aos que necessitam, fazemos uma prece de agradecimento. Agradecidos ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade do aprendizado, rogando que possamos estar predispostos à tarefa. E caminhando assim para a esfera crística, né? Lá onde estava Jesus, governador espiritual do planeta Terra, que por compaixão fez toda essa jornada vindo para o mundo regenerador, de todos os felizes, fez toda essa regressão até chegar a nós, há 2020 anos atrás, para nos resgatar. Por quê? Nós nos preocupávamos demais com a parte externa das coisas, né? Com a lei, com o livro da lei, com o que estava escrito, mas não estava muito preocupado em visitar o compadre que está doente, um vizinho necessitado, né? Que está aí tão próximo de nós. E então, na esfera crística estão os espíritos que vão assumir compromissos maiores, vão ser os tomadores de conta dos planetas que estão em formação. Essa é a proposta há muitas moradas na casa do Pai dessa noite. Existem mundos superiores à Terra, superiores no sentido intelectual, né? Às vezes não tão superiores no sentido moral. Porque na vida, via de regra, a gente evolui primeiro intelectualmente. A moral acompanha depois. Né? Os explosivos foram inventados para a guerra. Depois é que começou a ser usado para construir linha de trem, explodir as pedreiras para ajudar as pessoas. Né? Santos Dumont, quando inventou o avião, tinha como proposta desfazer as fronteiras. Né? Pelo ar não haveria mais fronteira. Entretanto, quando ele viu que irmãos estavam jogando bomba em cima de irmãos, ele não aguentou e acabou cerceando a própria vida. Infelizmente, a humanidade cresce assim. Primeiro, utilizando de forma grosseira as coisas. Depois vai domesticando e vai dominando aquela situação. Assim também somos nós. Né? Dos mundos primitivos, quando a gente só pensava em destruir o adversário, nós já evoluímos muito. Embora algumas escolas religiosas ainda pregoem, nos dias atuais, que nós temos que destruir os inimigos, né? Deus é um Deus de vitória sobre os inimigos. Não. Jesus veio trazer para nós a proposta de orai pelos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E é uma receita extraordinária, meus irmãos. Por quê? Se você tem um patrão que te espizinha, ore por ele. É um filho de Deus que está atormentado. Ao contrário, se você tem um funcionário que você gostaria que ele fosse mais assíduo, mais cordato, mas está sempre criando obstáculo, ore por ele. A esposa, ore por seu marido, para que se ilumine, para o bem da família.
O marido que tem uma esposa difícil, geniosa, ore por ela. Né? Pelos filhos, pelos irmãos da nossa reunião no centro, pelas igrejas, por todas as religiões, para que haja paz, para que haja compreensão e para que estejamos irmanados no aprendizado. Jesus nos abençoe, permita que estejamos juntos na próxima segunda-feira e que em breve estejamos sentindo novamente a presença uns dos outros, que está fazendo muita falta. Né? Nesse instante nós vamos rogar a Deus as bênçãos necessárias sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa fé. Abençoa o nosso dia a dia. Abençoa os nossos lares. Abençoa todos os lares do nosso planeta. Pai de infinito amor e bondade, te damos graça pela tecnologia que nos permite estarmos irmanados num só pensamento, num só coração, envolvidos nesta prece, rogando o teu amparo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.